Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Essa frase, retirada de Provérbios 16:3, carrega em poucas palavras uma das verdades mais poderosas da Bíblia. É um versículo que muitas vezes passa despercebido, mas quando olhado com atenção, tem o potencial de transformar radicalmente a forma como vivemos, planejamos e enfrentamos nossos dias. Esse versículo não é uma promessa para quem tem uma vida perfeita, cheia de recursos e oportunidades. É uma promessa para os cansados, os sobrecarregados, os que vivem no limite. É para aquele que acorda cedo, enfrenta uma rotina exaustiva e mesmo assim continua tentando dar o melhor de si. Imagine Ana, uma cuidadora de idosos que trabalha em 2 turnos para sustentar a filha pequena. Ela vive correndo, raramente tem tempo para si mesma e mesmo assim nunca deixa de tratar os pacientes com carinho. Um dia, ouvindo uma mensagem como essa no rádio do ônibus, ela decidiu escrever num caderno 3 metas claras: dormir pelo menos 6 horas, orar toda manhã com fé e procurar um curso gratuito na internet sobre cuidados paliativos. Em 2 meses, Ana já se sentia diferente. Não pelas circunstâncias, mas pela força que brotava de dentro, ao confiar suas obras a Deus, repetir suas metas em oração e agir com propósito todos os dias. José é outro exemplo. Ele é segurança noturno em um condomínio. Durante as longas madrugadas, costumava passar o tempo mexendo no celular. Depois de ouvir uma mensagem sobre fé aplicada, decidiu mudar sua rotina. Começou a ler a Bíblia durante os plantões, anotava versículos que tocavam seu coração e, com o tempo, começou a escrever pequenas reflexões. Repetia todos os dias que queria impactar pessoas com palavras de fé. Um dia compartilhou um texto no grupo da igreja. O retorno foi tão positivo que hoje ele envia mensagens diárias para mais de 50 pessoas. Ele criou um plano simples e o executou com persistência. Tem também a história de Rosa, uma costureira que trabalhava para uma confecção que pagava mal e não reconhecia seu esforço. Rosa sempre teve talento, mas nunca acreditou que poderia ter seu próprio ateliê. Um domingo, ouviu uma pregação sobre Provérbios 16:3 e decidiu entregar seu dom nas mãos de Deus. Escreveu em um papel: "Vou transformar meu dom em meu propósito." Começou consertando roupas para vizinhos nas horas vagas. Depois passou a postar fotos simples dos trabalhos no status do WhatsApp. Com o tempo, os pedidos aumentaram. Em menos de um ano, deixou o emprego e abriu um pequeno espaço em casa. Ela sempre diz que não foi sorte. Foi entrega, fé, decisão e ação diária. E se você acha que precisa de muito para começar, pense em Marcelo. Ele é auxiliar de limpeza em uma escola. Sempre sonhou em estudar, mas dizia que o trabalho o esgotava. Um dia, decidiu usar o tempo do almoço para assistir vídeos de matemática básica no celular. 10 minutos por dia. Escreveu uma frase na capa do caderno: "Vou passar no EJA e estudar para o Enem." Em 6 meses, passou no exame e agora estuda para o Enem. Marcelo entendeu que confiar suas obras a Deus era mais do que orar por um milagre. Era agir com fé mesmo em meio ao cansaço, com um plano firme e persistência. Outra história é a de Débora, mãe solo de 3 filhos. Trabalha como vendedora ambulante e sempre achou que sua vida era apenas sobrevivência. Um dia, alguém lhe falou sobre Provérbios 16:3 e ela resolveu escrever uma oração em um papel, junto com sua meta: melhorar meu trabalho, alcançar mais pessoas. Colou na porta da geladeira. Toda manhã, antes de sair, ela lia aquela oração e reafirmava sua fé. Em um mês, ela decidiu mudar seu ponto de venda, algo simples. Mas naquele novo lugar, conheceu uma cliente que a indicou para uma feira local. Suas vendas triplicaram. Ela diz que não fez nada grandioso, apenas entregou o que tinha com fé e direção. Pense em Leandro, um jovem que trabalha em uma borracharia. Ele sempre quis ser mecânico, mas achava que não tinha cabeça para isso. Um dia, cansado da rotina, escreveu num papel: "Vou aprender uma coisa nova por semana sobre mecânica." Começou a assistir vídeos sobre motores, perguntava tudo para os colegas e aos poucos foi entendendo. Um cliente viu seu interesse e o indicou para uma oficina maior. Hoje, Leandro está fazendo um curso técnico pago pela própria empresa.
Porque decidiu confiar suas obras, mesmo que pequenas, ao Senhor, com clareza, fé e aprendizado constante. Lúcia é empregada doméstica e sempre gostou de cozinhar, mas achava que isso não passava de um hobby. Um dia preparou um bolo para o aniversário do filho da patroa. Todos elogiaram. Ela decidiu fazer mais um e vender na vizinhança. Escreveu uma meta simples: vender 2 bolos por semana. Ganhou o suficiente para comprar mais ingredientes. Hoje faz bolos sob encomenda e sonha em abrir sua cozinha profissional. Lúcia entendeu que sua obra, mesmo feita com pouco, tinha valor diante de Deus e que, com persistência, ela podia crescer. Todas essas histórias têm algo em comum. Pessoas que decidiram confiar suas obras, por menores que fossem, a Deus. Pessoas que não esperaram o cenário ideal, que não tinham tudo nas mãos, mas que começaram com o que tinham. Porque confiar ao Senhor não é cruzar os braços. É fazer com intenção. É definir um propósito claro. É repetir diariamente esse propósito com fé. É estudar. É agir. É perseverar. Se você tem sentido que está vivendo no automático, que seu esforço não tem dado frutos, talvez esteja faltando clareza de propósito. Propósito não é algo que você encontra em um lugar mágico. É algo que você dá ao que já faz. É olhar para a sua rotina e dizer: isso aqui eu entrego com fé, com visão, com direção. Deus não precisa de grandes obras. Ele honra pequenas sementes plantadas com coragem e intenção. Você pode começar com 10 minutos por dia, escrever metas claras, orar sobre elas com fé, estudar algo novo, agir mesmo cansado. Isso muda tudo. A mudança de vida não começa quando tudo melhora. Começa quando você decide agir com fé, mesmo que ainda falte força. E você pode fazer isso agora. Jim Rohn dizia: ou você trabalha pelos seus sonhos, ou será pago para trabalhar pelos sonhos de alguém. Napoleon Hill diria: defina um propósito principal, afirme com fé, tenha um plano e haja com persistência. E essa é uma escolha diária, a escolha de parar de apenas sobreviver e começar a viver com intenção. Não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro, porque o céu não fecha portas para quem age com fé e propósito definido. E se hoje sua obra é apenas não desistir, então essa obra tem valor. Se hoje você consegue dar apenas um pequeno passo, que ele seja dado com clareza e fé. Confia ao Senhor as tuas obras. Isso é mais do que uma frase bonita. É um chamado para viver com propósito. Deus não se move com desejo vazio. Ele se move com fé aplicada e ação persistente. E hoje pode ser o seu começo. Se você entendeu a mensagem deste vídeo, então sabe que fé sem ação é apenas intenção. Escreva nos comentários: hoje eu ajo com propósito. E declare publicamente seu compromisso com o seu sonho. Não espere pelas condições ideais. Segundo Napoleon Hill, tudo começa com um desejo ardente, um plano claro e uma fé inabalável. Curta, compartilhe com alguém que precisa despertar e inscreva-se para continuar nessa jornada de crescimento, fé e resultados.